Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Every performance I walk out of now, like I realize like how much of an impact I have on people's life. It's a lot of things that you don't see in the crowd, but that I see. Like sometimes I see people crying, and I just be seeing it in the crowd, and I just know like, shit, the energy you bring, the music you bring, it really move people. People will come up to me, they'll be like, man, your music changed my life. NLE Choppa é nada mais nada menos que o nome artístico de Bryson LaShawn Potts, que nasceu em 1 de novembro de 2002. E sim, ele é mais um daqueles artistas super novos que ficaram famosos mais novos ainda. O NLE nasceu na cidade de Memphis, no Tennessee, e se você conhece só um pouquinho sobre os Estados Unidos e a criminalidade lá em algumas cidades específicas, vai saber que Memphis é uma cidade bastante conhecida por duas coisas: por ter tido uma influência enorme no começo do rap e na sua popularização lá nos anos 90, e também por sua criminalidade. E não tem como não dizer que isso influencia os jovens de lá. E eu tô falando das duas coisas aqui, tanto que o NLE Choppa foi influenciado pelas duas coisas, tanto que pouco tempo antes de querer fazer música, isso quando ele tinha uns 13 anos de idade, ele começou a fazer parte de uma gangue, e meio que teve seu histórico nesse lado errado da vida. At what age did you start to get mixed up in some of the more street shit? But I ain't gonna lie, when I moved, I really got even more into gang shit, cause I was more distanced from like the niggas I was growing up with. So shit, it was like I was wanting to do this shit more, cause I wasn't. You had to find new friends. Yeah, and I ain't want to do that. So really, when I really started doing, it was probably 14, like 13. E é bem interessante como a gente vê essa mudança de território tendo um impacto na vida do NLE, não dizendo que foi unicamente mudar de cidade e querer novos amigos que fez ele entrar numa gangue. Até ele sabe que não foi isso, mas antes de entrar numa gangue, ele tinha pensamentos de uma criança comum ainda. Toda a infância dele, dos 13 anos pra trás, ele levava o basquete bem a sério e pensava que até poderia ser um atleta reconhecido naquilo. Acabou não acontecendo, porque ele se metia em muitos problemas na escola, desde brigas e muitas outras coisas, até o ponto dele não ter mais permissão pra jogar basquete no time da escola, por todas as confusões que ele entrava. E os crimes feitos pelo NLE nunca ficaram tão claros assim, já que quando você comete crimes com menos de 18 anos, eles não vão a público, então a gente só saberia com 100% de certeza se o NLE desse as informações. Porém, a gente tem algumas informações em alguns sites confiáveis, e eles sempre se referem a assalto à mão armada, a casas e lojas também. Tem até um vídeo da mãe do NLE indo buscar ele no dia que ele saiu da prisão, e também uma live dele contando como é a comida da cadeia. Police can't be calling my mom. When you juvenile, police officers, they'll call your mom. My mom took me to the police station after one day. Didn't tell me where we were going. I'm like, where we going? And she's like, nah, you wanna be grown. When I had dropped out, it was just a learning experience and shit. Ele meio que falou disso porque muitas pessoas estavam duvidando que ele sequer tinha sido preso na vida e que ele só cantava mentira nas suas músicas. Mas como o NLE disse, no cap in my rap. Porém, como o Choppa é bem novo, tudo aconteceu muito rápido na vida dele. Aos 13 anos, ele entrava pra uma gangue e cometia alguns delitos. E aos 14, ele começava a fazer freestyle e, finalmente, fazer e soltar a primeira música da vida dele. E essa história é muito interessante, porque a gente sempre conta aqui as histórias dos artistas que já têm vontade de ser rappers desde criança. Com o NLE foi super diferente. Ele começou a pensar que poderia ter um futuro na música, porque ele começou a fazer freestyle na escola com os amigos dele, e eles falaram que ele era realmente muito bom. E de verdade, dava pra ver que ele tem um talento muito grande quando se trata de improvisação. E como eu disse, a primeira música que ele fez foi aos 14 anos e se chamava No Love Anthem. O mais insano disso tudo é que foi o primeiro som dele, e mesmo assim, ele conseguiu 100k de views no YouTube, e isso sem clipe nenhum. When I was 14, I recorded this song called No Love Anthem. Before I blew up, it had 100K on the audio. And then I was like, man, this shit crazy. And it was my first song I ever made, my first song I ever dropped. She said that she love me, but she don't love me. She said that she trusts me.
Nessa época aqui, ele já não tava mais nem aí pra escola. Ele tava reprovando porque ele só tava focado na música. E ele seguiu dropando uns sons, como o próprio No Chorus Parte 3 e alguns outros muito bons. Two fingers in a thumb, you know what's up with me. Ice on my wrist and it look like some piss. Flexing too hard, I look like a lead. Nessa época aqui, ele ainda se chamava Waymir Choppa, mas logo depois mudou pra NLE Choppa, que significa No Love Entertainment. E o Choppa é aquele tipo de arma que vocês já devem estar bem familiarizados por causa do trap. Em quase toda a música de 2017 tinha esse nome, e ele colocou ele pra fazer referência à velocidade que ele cantava, que pelas músicas dele a gente já sabe que não é nem um pouco lento. Mas quando o Choppa lançou aquela música, a No Chorus Parte 3, ele começou a chamar a atenção das pessoas. E aí, depois disso, ele vem com seu grande hit, que faria o mundo todo saber o nome de NLE Choppa. E bom, é lógico que eu tô falando de Shorta Flow. I am a menace, keep me a reg, I like tennis. I'm with this shit like I'm Dennis. I started the gang, you know that we buying it. What is your set, nigga? What is you claiming? I am a... O tanto de vezes que eu escutei essa música quando ela saiu é loucura. E eu, infelizmente, descobri o NLE por essa música. E infelizmente porque, antes disso, ele já tinha lançado muitas coisas boas também. Mas ela foi um estouro. Tanto que o videoclipe pegou 15 milhões de views em um mês. E a gente tem que lembrar que essa foi a primeira música dele que estourou. Ela também pegou o número 33 no top 100 da Billboard. Ela fez o NLE ganhar muito respeito e chamar a atenção de muita gente, até de gravadoras. Depois desse som, uma gravadora queria fechar com o NLE Choppa por 3 milhões de dólares. Porém, ele recusou a proposta. Ele tinha uma visão de carreira muito pra alguém que só tinha 16 anos naquela época. Na maioria das vezes, os rappers dessa idade saem assinando o primeiro contrato que colocam na sua mesa, por simplesmente se impressionar com o tanto de dinheiro que lhes é oferecido. It's crazy. They was offering me 3 million and shit. I went through United Masters and took 150,000 just to play it safe. And then you probably got that 3 mil within a few months. O NLE já tava ganhando um bom dinheiro quando essa música aqui saiu, tanto no Spotify quanto com shows dele, que já estavam valendo 150 mil dólares naquela época, só por causa da música Shorta Flow. Então ele realmente fez a escolha certa, tanto que depois ele criou sua própria gravadora, a No Love Entertainment, e isso foi uma das melhores coisas que ele fez. Em dezembro de 2019, ele lançou seu EP de estreia, e isso na sua própria gravadora. O EP se chama Cottonwood, em homenagem à rua em que ele cresceu. On the bus now, want me a Hellcat. We whipping up dope and you know we gon' sell that. I put down the Glock and I want me a Hellcat. Put him in the shit bag like he was a toddler. Put tape on his mouth so he won't holler. I'm cruising down the block. I ain't got to ask, I know my mama proud of me. Me and my nigga, we was on the side. Every time that a young nigga ride. Já um ano depois, ele lança seu primeiro álbum de estúdio, chamado Top Shorta, que contém alguns hits que com certeza você conhece. Mas o projeto acaba com essa música que eu mostrei pra vocês, chamada Depression ou Depressão. Assunto muito importante e que ele ia fazer um álbum inteiro só pra falar dessa parte da vida dele, que é o From Dark to Light. O NLE fala muito sobre como ele lida com esse lance de ser um adolescente na indústria da música, crescendo no meio de tudo isso, e como isso a cabeça dele, e deve ter sido muito difícil pra ele mesmo, porque ele já falou várias vezes como tem depressão e como isso é uma parte totalmente difícil da vida dele. I wanna show you you don't need a loan. On my hood on, this V-La on them. Throw a nigga, we trapping in the moonlight. We get the back on. Never thought I'd say this, but I'm eating on the vegan plate. Don't take me to Chick-fil-A, I'm eating rice. Everybody loves rice. Eu acho foda o NLE ser aberto pra falar sobre esse tipo de assunto e não tentar apagar daquele estereótipo de gangsta, todo machão, saca? Tanto que ele disse que luta contra isso diariamente e tenta ajudar as pessoas que têm o mesmo problema. Uma coisa que deve ter ajudado muito ele nesse período foi que ele se tornou pai, então isso deve ter dado um norte muito bom pra ele, já que ele tava tão perdido. Acho que foi por isso também que o NLE disse que ia parar com o uso de armas nos seus clipes e com excesso de violência também, já que ele também disse publicamente que não é o tipo
tipo de mensagem que ele tá tentando passar pros jovens. É foda que ele fala isso e logo depois é preso por um roubo de relógio. Mas de verdade, eu acredito no Choppa, já que ele parou com os envolvimentos com gangue pra se dedicar na música, já que, como ele mesmo disse, preso, ele não teria condição de ajudar nem a mãe, nem a família dele, algo que ele preza muito. Então eu acredito que esse arrependimento do Eneli é muito genuíno. A história dele pra mim é muito foda. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo um rapper saindo do crime pra viver apenas do seu talento na música. My daughter just came, so shit, a lot of shit changed. I'm just trying to better myself right now. She just been changing from there, been thinking better. People that's supporting you, make sure every chance you get to make sure they get the love they need, the help they need. And even for the people who ain't supporting you, shit, spread that shit. I just want positive vibes after I drop my shit. Fala aí, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal, é só me contactar, tanto no e-mail quanto no Instagram, tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim, tu vai estar me ajudando bastante. É isso, muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.